Graça e paz, meu amigo e irmão, é bom estar com você. E para o nosso devocional de esperança e vida no dia de hoje, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, onde nós vamos ler a partir do versículo 27 até metade do versículo 29, que nos diz assim: Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Até aqui, meus queridos. Bom, só para contextualizar, Pedro estava aqui na casa do centurião Cornélio. E quem era o centurião Cornélio? Este era um homem, segundo a própria palavra de Deus, no início do capítulo 10, um homem religioso, um homem que tinha o hábito de dar suas esmolas, fazer orações pelos seus, e ele também era temente a Deus. Então, certo dia, ele teve uma visão de um anjo, e esse anjo enviado pelo Senhor disse que Deus estava ouvindo as suas orações e orientou ele para que buscasse o apóstolo Pedro. Então Cornélio decide enviar seus servos para que busquem Pedro. E enquanto isso, Pedro, que estava na casa de um curtidor de couros, ele está lá e ele decide ir até o terraço daquela casa para ter um momento de oração. Isso era por volta do meio-dia. Pedro estava com fome e a refeição ainda estava sendo preparada. Então, nesse momento, ele entra em êxtase e ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê um lençol descendo do céu com toda a espécie de quadrúpedes, répteis da terra e também aves do céu. E uma voz do céu diz a ele: Olha, Pedro, mate e coma. Então, Pedro refuta essa ordem. Mesmo vendo que aquele lençol veio do céu, mesmo ouvindo aquela voz que veio do céu, ele refuta e ele diz: de maneira nenhuma, eu nunca comi nada na minha vida que fosse impuro. Então a voz diz a ele: olha, não diga que é impuro aquilo que o Senhor Deus já purificou. E isso acontece por mais 3 vezes, conforme o relato bíblico. E então, meus queridos, nós chegamos nesse momento. Nesse momento chegam ali, na verdade, aqueles homens que haviam sido enviados pelo centurião Cornélio, e Pedro prontamente os segue até a sua casa. E ao chegar lá, ele fala com eles e diz: olha, a minha tradição cultural, vocês sabem que a lei até me proíbe de aqui estar, mas eu estou aqui porque Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus trabalhou o meu caráter e ele me disse que eu não posso de maneira nenhuma julgar como imundo ou impuro qualquer pessoa. E por isso eu estou aqui. E então ele pergunta a eles: olha, o que eu posso fazer por vocês? O centurião Cornélio explica tudo e Pedro prontamente prega o evangelho e todos aqueles que estavam ali recebem o Espírito Santo, são batizados e é assim que a igreja do Senhor continua a crescer. E para mim esse momento aqui é muito importante, meus queridos, porque foi um divisor de águas, tanto na vida de Pedro quanto na vida da igreja, porque depois disso Pedro também começa a falar com os seus irmãos e a usar esse mesmo episódio para mostrar a eles que Deus não faz acepção de pessoas. O que acontece aqui? Pedro, queridos, para nós podemos até cair no pecado de dizer que Pedro era perfeito, porque nesse momento Pedro estava em ascensão ministerial. O seu ministério estava realmente produzindo frutos para a igreja do Senhor Jesus. Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho e pessoas se renderem ao Senhor, para curar pessoas, para manifestar a glória de Deus. Então nós podemos ser tentados a pensar que Pedro era perfeito, mas não. Pedro era pecador, assim como eu e você, carente da mesma graça e misericórdia que eu e você precisamos e também do mesmo trabalhar do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus usa essa situação para trabalhar o caráter até preconceituoso do apóstolo Pedro, porque baseado em sua tradição cultural, ele não queria se misturar com outras etnias, com outros povos. Mas o Senhor vem até ele e o revela que Deus quer ministrar ao coração daquelas pessoas, porque não é o Pedro ou uma nacionalidade que vai purificar alguém, mas é o próprio Senhor Jesus que faz isso pelo poder do seu sangue, por tudo aquilo que ele realizou em nosso favor.
Então, a partir desse momento, tanto o apóstolo Pedro quanto a igreja começam a olhar para as outras nações, para outras pessoas, para os gentios especialmente, com uma maneira diferente. E, meus irmãos, isso só vem a nos mostrar que o próprio apóstolo Pedro estava reconhecendo nesse momento que ele só podia ser puro e santo por causa do poder do Senhor e não por ele mesmo, não pela sua nacionalidade. E isso acontece comigo e com você também. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que é o Senhor quem purifica a minha e a sua vida. E de maneira nenhuma podemos olhar para o próximo e dizer, epa, essa pessoa não vale a pena. Porque se Cristo Jesus a tem amado, ela vale sim a pena. E eu e você é quem devemos ser expressão de amor do Senhor para essa vida. Então precisamos ter essa disposição obediente de olhar para o próximo com amor e de também ter atitudes de amor que testemunhem da glória de Deus o Pai. Independente daquilo que as pessoas vão dizer ou pensar ao nosso respeito, nós precisamos ter a convicção de que o que o Senhor pensa ao nosso respeito é a verdade suficiente para nos libertar de todos os nossos medos, de todas as nossas inseguranças e de todos os nossos paradigmas sociais. Querido, a minha oração nesse dia é para que eu e você tenhamos a mesma disposição obediente do apóstolo Pedro, de ouvir a voz do Senhor, de compreender a sua direção e de viver isso intencionalmente, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas e através delas também. Que você e a sua família tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor e até a próxima.